Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, estudando bastante. Acho que está mais sobrecarregado agora do que antes até, né? Não sei como é que está lá a vida de vocês. Até poderiam dar algumas opiniões, algumas sugestões. Nossa, professor, onde você estava com o guarda-costas super amassado? Jesus, eu não vi, aqui em casa só homem, ninguém me fala que eu tô feia, que meu cabelo tá indecente, que eu tô gorda. Não falam, deveriam falar, né? Assim ela não parecia tão feia para vocês, desculpa. Mas enfim, pessoal, ainda hoje então vamos para a aula 8 da parte 2B da apostila, então, né? Da parte B da apostila, enfim, 2. E nós estávamos falando sobre gases, né? 3 aulinhas sobre gases ontem e hoje então a última aula dessa parte B, que seria a densidade dos gases. Certamente vocês já devem ter aprendido quando vocês estudam concentração, vocês já estudaram o que é densidade, né? O que é densidade? Densidade nada mais é do que a razão entre... Ixi, já começou, esses pincéis a não funcionar. A densidade nada mais é que a razão entre a massa e o volume. Massa e volume. Já estudaram isso aqui, né? Já estudaram molaridade, densidade, título, concentração simples, tudo aquilo lá na apostila, acho que na parte D, né? Na parte D. Tá. Então, densidade de gases. Eu não posso, gente, aplicar essa fórmula quando se trata de gases, porque a mesma massa de um gás pode ocupar infinitos volumes, né? Então, a densidade de um gás vai depender da temperatura e da pressão a que eles estão sendo submetidos. Portanto, eu só posso usar esta fórmula de densidade igual a massa sobre o volume se o gás estiver nas CNTP, ou seja, nas condições normais de temperatura e pressão, que vocês já sabem que na CNTP o volume molar do gás, né, será quanto? É sempre fixo, é aquele que nós falamos ontem várias vezes, 22,4 litros. Então, quando for dado CNTP, você pode usar esse volume aqui de 22,4 litros, tá? Para resolver os probleminhas. Mas, em qualquer outra ocasião, nós vamos ter que deduzir uma formulazinha. Diz que eu não gosto de dedução de fórmulas, mas aqui para vocês poderem entender. Bem, se a densidade de um gás depende da pressão e da temperatura, qual é a fórmula que entra pressão, temperatura e massa? Né? Porque na densidade tem que entrar massa. A equação de Clapeyron, de novo, né? Equação de Clapeyron. Então, P vezes V igual a N, número de mols. O que é número de mols mesmo? Número de mols é a massa dividida pela massa molar, que é o mol da substância, né? Então, massa pela massa molar, vezes R, que é a constante universal dos gases perfeitos, e T, que é a temperatura em Kelvin. Vou ter que tirar a densidade daqui, então como é que eu vou fazer? Fazer uma troca aqui, massa molar, e para cá eu passo o volume. Então vai ficar P, M, pressão, massa molar, igual a massa dividido pelo volume vezes R vezes T. O que é massa pelo volume? Massa sobre volume é a densidade, tá? Densidade. Então, se eu quero isolar a densidade lá, eu vou passar esses dois termos para o lado de cá. Então, vai ficar densidade igual a P M R T. Eu sei que eu não deveria falar bobagem, mas eu vou falar, porque eu já tô com saudades de falar bobagem. Então, dando, puta mocinha rasgou a tcheca. Não, feio, né? Então aqui, polícia militar recolheu o tarado. Faça uma frase que vocês quiserem, mais grave. Isto aqui, esta fórmula aqui, é da densidade absoluta de um gás. Então, a densidade absoluta de um gás, absoluta
tá? Que é representada por dA, densidade absoluta de um gás, é a razão entre pressão vezes a massa molar dividido pela constante universal vezes a temperatura em Kelvin. Então essa é a primeira formulazinha que nós vamos estudar hoje aqui, estudando densidade, tá? Então vamos lá, isso aqui é da densidade absoluta. Polícia Militar, lá embaixo, como é que é? Polícia Militar recolheu o tarado, que estava lá nas ruas, né? Zoando. Então isso daí vem ser a fórmula da densidade absoluta. Depois nós fazemos um probleminha lá, vou fazer alguns probleminhas com vocês, onde a gente ocupa essa fórmula, certo? Agora existe um outro tipo de densidade dos gases, que é densidade relativa. Densidade relativa de um gás em relação ao outro. Densidade relativa. Como é que a gente calcula isso aqui? Densidade relativa, tá? Densidade relativa de um gás A em relação a um gás B, nas mesmas condições de temperatura e pressão, é igual ao quociente, ou seja, a razão, a divisão entre as suas densidades absolutas. Então, densidade relativa de um gás em relação ao outro é o quociente, a razão entre as suas densidades absolutas. Então, vamos ver que forma nós vamos acabar tendo dessa definição aqui. Então, qual é a densidade absoluta do gás A? Então, seria o quê? Qual é aquela fórmula que eu falei para vocês lá? Mocinha rasgou a né? O polícia militar raptou o tarado. O que vai mudar? A pressão e a temperatura são constantes para os dois gases, é a mesma, né? Só que a massa molar do gás A vai ser diferente do gás B, claro. Eu vou pôr aqui M1, ou MA do gás A. Qual é a densidade absoluta do gás B? Também é pressão, que é as mesmas condições, MB sobre RT. É a fórmula da densidade absoluta, né? Então, o que é densidade relativa? Densidade relativa de um gás em relação ao outro, nas mesmas condições de temperatura e pressão, é a razão entre a densidade absoluta dos dois. A densidade absoluta dos dois, a razão. Então, vocês que são bons em matemática, o que eu posso cortar fora aqui? Que é comum a todo mundo. R, a pressão é a mesma e a temperatura também. Então, sobra o quê? Então, a densidade do gás A em relação à densidade, ao gás B vem a ser igual, vai ficar bem facinho. Massa molar do gás A sobre a massa molar do gás B. Então, densidade relativa, isso aqui vocês não precisam, né, ficar sabendo lá, né? Mas só saber, então, que a densidade relativa de um gás A em relação ao outro, na relação de qualquer gás em relação ao outro, basta dividir a massa molar de um pela massa molar do outro e nós teremos, então, essa densidade relativa, certo? E agora, pessoal, finalizando já, nós vamos ter o que é difusão e efusão gasosas. Difusão e efusão gasosa. O que é difusão gasosa? Bem, difusão seria o seguinte: um gás, ele tende, como eu já falei nas outras aulas, ele tende a se espalhar, a se difundir, a ocupar todo o volume do recipiente que eu contenho. Então, a difusão seria esse espalhamento do gás por todo o recipiente, tá? É uma tendência natural do gás, é um fenômeno espontâneo que acontece, certo? E efusão, tem uma pequena diferencinha entre difusão. Difusão é se difundir, e efusão é aquela tendência também do gás de ele escapar por qualquer orifício que ele encontra, ele tende a passar por ali. Um exemplo prático,
quando vocês eram pequenos, eu me lembro que meus filhos eram pequenos também, que a gente ia nas pracinhas e a gente comprava o quê? Ou então nas feiras lá, comprava os balões, de novo, exemplo do balão, aqueles balão tudo bonitinho de forma de coração, né? E custava caro aqueles balões, eu tinha 4 filhos, era danado, gastava os 4, queriam os balões. Enfim, brincava um dia com o balão, no outro dia esquecia o balão lá na sala, que ficava fechado e tal. No terceiro dia, lá queria um balão de novo, o balão estava murcho. Por que o balão está murcho? Está murcho porque, devido ao fenômeno da efusão. Os gases, né, que estão, o hélio, que geralmente é usado, que está dentro do balão, ele tende a escapar por qualquer orifíciozinho. Então, como o balão tem uns porozinhos, nossa, quase microscópicos, o gás tende a escapar por ali e murchar, né? O balão fica só murchão daquele jeito, né, gente? Então, isso chama-se efusão. Difusão, espalhar. Efusão, tentar passar por qualquer buraquinho que tiver, certo? Agora, a velocidade com que ocorre a efusão e a difusão depende da massa do elemento, da massa do cara, da massa molar do elemento. Vamos dizer que aqui na frente eu vou abrir, eu vou chamar 3 aluninhos aqui, eles vão abrir ao mesmo tempo gases que tem cheiro, né? Então vamos dizer que eu vou abrir aqui o dióxido de enxofre, que dizem que tem cheiro de fósforo, quando você acende o fósforo, assim, ele fica um cheirinho, né? O gás sulfídrico, que é aquele cheiro de ovo podre, ou sulfeto de hidrogênio, que também é chamado, e a amônia, que é NH3, cujo cheiro todo mundo conhece, principalmente quem pinta cabelo, conhece o cheiro de amônia, aquele cheiro irritante, sufocante. Se eu abrisse esses 3 frascos, como eles são gases, eles iriam se espalhar pela sala toda. Qual é que vocês sentiriam o cheiro primeiro? Então, como é que eu vou saber? Basta saber a massa molar deles, o mol. Massa molar nós sabemos que é soma das massas de cada átomo que faz parte aqui. Então, o enxofre tem massa 32, o oxigênio tem massa 32, como são 2 hidrogênios, eu multiplico por 2, vai dar 32 mais 64... Não, 32 é doador, já, oh meu santo Antônio. O oxigênio é 16, vezes 2 vai dar 32, vai dar 64 gramas por mol. O ácido sulfídrico, hidrogênio pesa 1, enxofre pesa 32. Então será 2 mais 32, vai dar 34 gramas por mol. Então o ácido sulfídrico já vai ser mais rápido do que o dióxido de enxofre. E a amônia? O nitrogênio pesa 14, o hidrogênio pesa 1, fazendo a soma aqui vai dar 17 gramas por mol. Então o cheirinho que vocês vão sentir por primeiro vai ser da amônia. Ela tem menor massa molar, então ela é mais rápida, ela é ligeirinha e rapidinho o cheirinho dela já vai estar no ar, né? Depois vem o gás sulfídrico, aquele cheiro de ovo podre, que é o mesmo cheiro do pum, daquele pum fedido, né? Que é esse aqui, que não adianta nem disfarçar porque ele se espalha mesmo, não adianta querer segurar porque ele vai espalhar. E do dióxido de enxofre, cujo cheirinho eu não conheço muito bem. Eu não tenho um olfato muito bom, mas dizem que o fósforo, né, ele tem um cheirinho lá quando você acende, que é o cheiro de dióxido de enxofre. Então vamos dizer lá que a velocidade de difusão de um gás depende da sua massa molar. E segue uma lei que é chamada lei de Gram. Lei de Gram, aqui ó, Gram, ai gostando dessa cor não tá aparecendo, Gram, a lei de Gram. O que a lei de Gram diz para a velocidade de efusão e difusão gasosas? Então a lei de Gram diz o seguinte, que a velocidade de um gás A em relação a um gás B é igual, isso se eles estiverem nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então a velocidade do gás A e do gás B em relação ao gás B é igual a inversamente proporcional à raiz quadrada de suas densidades absolutas. Como é inversamente proporcional, então depois é raiz quadrada, inversamente proporcional, então eu vou colocar densidade de B, que estava embaixo, aqui vai para cima, e a densidade de A, tá? A velocidade aqui em cima vai aqui para baixo, tá?
Gente, quando que eu uso essa forma? Quando se pede a densidade de um gás em relação ao outro, a velocidade de um gás em relação ao outro, mas também no enunciado do problema vai ter densidade. Eu posso usar também velocidade de A em relação à velocidade de B, é inversamente proporcional à raiz quadrada de suas massas molares. Então, seria aqui massa molar de B sobre a massa molar de A. Quando que eu vou usar e quando que eu vou usar uma forma ou quando vou usar outra? Depende do problema do que ele pedir. Se ele estiver falando em massa molar, em mol, você tem que usar isso aqui. Se estiver falando em densidade em relação à velocidade, nós temos que usar isso aqui. Eu vou dar alguns probleminhas para vocês, tentar explicar aqui, usando todas essas fórmulas que nós vimos hoje em relação à densidade da apostiguinha ali, né, gente? Nossa, ontem eu fiz muita confusão porque esse quadro é muito pequeno e eu tenho dificuldade de ler. Aqui a luz não é muito boa onde eu estou. E eu tenho dificuldade de ler aqui o probleminha, mas hoje vamos ver se nós não fazemos nenhuma confusão. Vamos fazer de cara já um probleminha de assimilação, que é o 0802. Então, como eu falei a vocês, primeira coisa, ler o problema com bastante calma, para depois o nosso raciocínio ficar bem limpinho, a gente poder fazer tudo certinho, pedir ajuda aos céus, né? Por favor, Espírito Santo me ilumine. Eu peço, pelo menos, não acho que seja pecado. E depois colocar os dados do problema e ver, tem solução esse problema, tem que ter uma solução. Vamos ver que fórmula eu vou usar então, né? Então, nesse probleminha aqui, a densidade absoluta, aquela primeira definição que a gente deu. A densidade absoluta, não é de gás A não, é densidade absoluta do gás metano. Gás metano é CH4, que é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio, né? Do hidrocarboneto metano a 1 atm. O que eu quero aqui? A densidade do gás metano, né? Densidade do metano. Densidade do metano a 1 atm. 1 atm, o que é atm? Pressão. Uma atmosfera de pressão. E a temperatura igual a 27 graus Celsius. Bem, de cara aqui eu já sei que não posso trabalhar com graus Celsius em problemas de gás. Então, nós vamos somar já aqui 273 para não fazer nada errado. 7, 8, 9, 10, vai no 7, 8, 9, 10 a 300 Kelvin. Não esqueçam isso, tá? Muito bem. Densidade absoluta, lembram da fórmula? Densidade, dando, ontinha, moça, rasgou, antena, né? Aquela formulazinha lá. Polícia Militar recolheu o tarado. Então, densidade absoluta do metano seria o quê? A aplicação direta da fórmula, né? Pressão, 1 atm, massa molar do metano. A gente calcula, né? O carbono é 12, mais 4 hidrogênios seria 16. Então, 16 dividido por 0,082, que o problema inclusive dá, porque é a constante universal dos gases perfeitos, vezes a temperatura em Kelvin, que é 300. É bem facilzinho, só utilizar a fórmula lá e vai dar como resultado o quê? Então, vai dar aqui 16 divididos por quanto? Por 29 ou 24, não sei, 29,6, acho. 29,6, a densidade vai dar igual a 0,6 gramas por litro. Resposta B. Não tem dificuldade nenhuma nesse problema, é a aplicação direta da fórmula sozinha para lembrar a forma da densidade absoluta, PMRT. PM dividido por RT, né? Vamos ver agora o probleminha 8.3, só para vocês lembrarem de uma coisa, então. Se fosse lá na escola, eu tinha que esperar copiar, né? Que não dá. Então, agora, o probleminha 803. Probleminha 803 é bem fácil também, mas só para lembrar um negócio aqui.
A densidade do gás etano, C2H6, qual é a fórmula geral dos alcanos? CnH2n, né? Então, quantos hidrogênios? 2, os 2, 4, mais 2, 6, né? Eu quero saber a densidade do gás etano na CNTP. Se é CNTP, que legal, vai ser bem facilzinho. Então, densidade, eu posso ocupar agora. Densidade é igual a massa dividido pelo volume, a massa do gás etano. Densidade é igual. Qual é a massa do gás etano? Vamos calcular. O carbono ali já dá massa ou não? Deu 30, né? Que seria 12 vezes 2 mais 24 mais 6, que dá 30, né? Muito fácil. 30 é massa molar, dividido pelo volume. Qual é o volume de qualquer gás na CNTP? 22,4, só para lembrar. Então, a densidade, dividindo os dois, vai dar 1,34 gramas por litro, que seria a letra D. Facilzinho isso aí, né? Só para vocês lembrarem dessa massa, do volume molar. Volume molar é o volume ocupado por qualquer gás, desde que esteja na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Vamos ver agora um probleminha que seja talvez mais difícil, um pouquinho. Qual? Vamos ver lá. Vai ser um pouquinho diferente. 0807. Não é que seja difícil, só que é diferente, um pouco o jeito de fazer. A densidade do gás carbônico, que é dióxido de carbono, CO2, densidade do CO2 em relação ao gás hélio, nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então, como nós vimos lá, aqui é o Helinho, né? Como nós vimos anteriormente, quando é a densidade de um gás em relação ao outro, é bem simples, qual é a formulazinha? Seria densidade igual massa molar do CO2 sobre a massa molar do Helinho. Então, a densidade relativa vai ser sempre assim, massa molar de um sobre a massa molar de outro. Então, a densidade é igual. Qual é a massa molar, o mol do CO2? É 44, só colocar, né? Carbono 12, mais oxigênio 32, O2 é 32, vai dar 44. E o Helinho a massa dele é 4, a massa molar. Então, a densidade vai ser quanto? 11 gramas por litro. Vai ser a densidade, como é que eu posso... desculpa, não é gramas por litro, porque eu quero a razão entre os dois só, né? A densidade relativa, um em relação ao outro. Qual é? Então, vai a perguntinha mesmo, a densidade do gás carbônico em relação ao gás hélio. Então, a densidade do gás carbônico em relação ao gás hélio é igual a 11, né? É igual a 11. Se tivesse pedido a densidade de um só, eu colocaria gramas por litro. Daí seria massa sobre volume, que não tem nada de massa sobre volume, é massa sobre massa. 44 gramas e 4 gramas vai dar 11, número sem unidade, né? Lógico. Muito bem. Agora vamos fazer um probleminha diferente, que é o 808. 808, que também é diferente. Eu quero fazer um diferente do outro para vocês verem aqui como é que faz. Então, 808. O que diz o 808? A densidade de um gás G. Então, a densidade de um gás G em relação ao gás hidrogênio. Em relação ao gás hidrogênio é igual a 8. Então, a densidade do gás G em relação, mas isso é fácil também, em relação ao gás hidrogênio é igual a 8, né? Sua massa molar e densidade absoluta na CNTP é igual a... Nossa, isso é muito fácil. Eu que tenho aqui já a densidade. Então, esta densidade aqui é quanto? 8. Quando eu tenho a densidade de um gás em relação ao outro, qual é a fórmula? É a massa molar de do G, que eu não sei quem é, e do hidrogênio, que eu sei que é 2, né? O hidrogênio tem massa molar 2. Então, qual seria a massa molar do G? Seria 2 vezes 8, 16 gramas por mol.
Então, pede a massa do gás G e pede também o seu volume. Então, muito fácil. Como é que é o volume se esse gás está na CNTP? Então, a CNTP nós usamos, então, densidade igual ao quê? A massa molar, que nós acabamos de determinar, que é 16, dividido pelo volume molar, que é 22,4, que vai dar, então, nessa continha, vai dar 0,71, nesse caso, gramas por litro. Gramas por litro é a densidade do gás G. Fácil também, né, gente? Isso aqui é facinho. Vamos ver um pouquinho mais complicadinho, 8, 9. Olha essa, é duro de apagar essa tinta aqui. É muito forte, mas pelo menos se enxergam bem, né? Os outros estão meio apagadinhos. E olha que eu pus tinta em todo mundo para poder estar bem nutrido aqui para dar as aulas, né? Então vamos ver aqui 8.9. 0,809. Esse vai ser um pouquinho diferente, tá? Vamos ver lá. Velocidade de efusão. O que é efusão mesmo? É o fato de o gás querer escapar por qualquer buraquinho que ele acha, ele quer já sair do lugar onde ele está. Então, a velocidade de efusão de um gás A, nas mesmas condições de temperatura e pressão, é 3 vezes o valor da velocidade de um gás B. A densidade do gás A em relação ao gás B é. Então, aqui ele está relacionando velocidade com densidade. Então, eu vou usar aquela fórmula do grana. Velocidade relacionada, não é igual. Velocidade e densidade, né? Está relacionando esses dois aqui. Então, nós vamos ter que usar aquela fórmula de grana. Não está pedindo densidade absoluta, que é PM sobre RT. Não está pedindo densidade de um gás em relação ao outro. Está dando a velocidade pedindo a densidade. Então, o que eu tenho que fazer? Bem, o gás A, ele tem uma velocidade de efusão, ele escapa numa velocidade 3 vezes a do gás B. Então, qual é a velocidade do gás B? Não sei. Então, vamos colocar X. E aqui, em vez de colocar 3B, eu vou colocar 3X. Né? Ele é 3 vezes maior a velocidade do A é 3 vezes maior a velocidade do gás B. E agora vamos aplicar a formulazinha. Velocidade de A dividida pela velocidade de B é igual não, é inversamente proporcional à raiz quadrada de suas densidades absolutas. Então, eu vou pôr a densidade, o B que está aqui em cima vai para, que está embaixo vai para cima, dB, e aqui dA, certo? Qual é a relação, então, entre os dois? Vamos lá, qual é a velocidade de A? 3x. Qual é a velocidade de B? X igual raiz quadrada de densidade de B sobre densidade de A, né? Muito bem, corta o x, fica 3 igual a raiz quadrada de dB sobre D, a densidade do A. Como é que eu vou tirar isso aqui da raiz quadrada? Como é que eu vou tirar a raiz quadrada de dB e dA? Então, eu tenho que levar os dois ao quadrado, né? Então, eu elevo ao quadrado aqui. Eu não sei se é visto matemática, gente, não é o meu forte, né? Eu já falei. Vou, sei lá, se eleva isso aqui ao quadrado também. Será que pode isso? Vai ao quadrado? Enfim, eu tenho que tirar isso aqui. E para tirar, eu tenho que levar os dois ao quadrado. Então, aqui vai ser o quê? 9 igual dB sobre D, a densidade de A. O que eu quero saber? A densidade do gás A em relação ao gás B. Então, a densidade do gás A, então 9, passo para cá, né, vezes densidade de A igual a densidade de B. Densidade do gás A é igual dB sobre 9, que a gente pode colocar então aqui como sendo 1, né? 1/9, que vai ser então a letra D, tá? Então aqui eu fiz todas essas transposições aqui, depois vocês vão ter, pode olhar de novo, ver, fazer. Sabe como que eu aprendi a matemática? Você tirava 100 em matemática. Mas o que eu fazia? O professor fazia no quadro, copiava bonitinho, depois eu fechava assim com uma folha em cima, né? E fazia tudo de novo.
Eu via lá onde é que eu errava, onde é que eu tinha dúvida, o que é que eu estava fazendo diferente. E eu chegava assim, tá bom em matemática, olha de que eu não sei matemática, mas é que no segundo grau eu não tive matemática. Na faculdade eu não tive matemática, naquele tempo não tinha. Só tinha química, muita biologia, fisiologia, histologia, tudo quanto era coisa de biologia, todas as divisões da biologia já estudava. E química, né? Química analítica 1, química analítica 2, química orgânica 1, química orgânica 2, físico-química. Física eu também não sei nada. Queria saber. Quer dizer, eu poderia saber, não poderia ter estudado, mas enfim, nunca deu tempo. Tempo, falta de tempo, é desculpa de quem perde tempo por falta de método. Peraí, só tem mais um probleminha que eu vou fazer aqui. Vamos ver agora o 8-10, gente, porque é um pouquinho diferente. 8-10, tá? Diferentinho um pouco, só um pouquinho que diferencia. Um determinado gás A sofre fusão com o dobro da velocidade do gás metano. A massa molar deste gás é... Então agora, em vez de pedir, está relacionando quem? Velocidade e massa. Velocidade não é mais densidade, é massa. O que é que eu posso usar nesse caso, gente? Vamos lá. Então, qual é a velocidade do gás A? Eu não sei, mas sei que ela é o dobro da velocidade do gás metano. Então, a velocidade do gás metano, não sei, vamos dizer que é x. Mesma coisa do outro problema. Velocidade aqui é o dobro, 2x. Só vai mudar aqui, ó. Velocidade de A sobre velocidade de B igual a raiz quadrada. Agora a gente vai usar massa. Então a gente vai usar a massa molar de B, que é o metano, sobre a massa molar de A. Certo? Vamos ver lá. Qual é a velocidade de A? 2x. Qual é a velocidade de B? É x igual a raiz quadrada da massa molar de B sobre a massa molar de A. Corta o x, corta o x. Para eu tirar o MB e o MA lá da raiz quadrada, eu vou elevar esse 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, posso tirar aqueles dois lá que vai ficar então MB sobre MA. Aqui vai dar 4. Você sabe a massa molar do B? Massa molar do B, o B no caso aqui é o metano, né? Então a massa molar do metano é 12 mais 4, 16. 16 sobre MA. MA é igual a 16 dividido por 4, que vai dar 16 dividido por 4 dá 4. Então a massa molar do gás A é igual a 4 gramas por mol. Beleza, gente? Então, só para ver, quando que eu uso MB ou quando eu uso DB? Então, quando relaciona velocidade e densidade, usa D, densidade, né? DB e DA. E quando usa massa, quando pede massa, usa M, usa daí a massa molar. Essa outra formulazinha aqui igual, só muda ali na raiz quadrada ali. E eu vou fazer um mais dificinho com vocês, de aprofundamento, que é o 8-13. E daí, acabou. Né, gente? Vamos lá, só mais um pouquinho, então, tá? Um pouquinho de paciência, né? Vamos ver lá o exercício 8-13, que é um probleminha um pouco mais difícil. Mas que canetinha danada, essa fórmula, nossa senhora, quer ver como é que eu vou tirar isso? Com álcool 70 não dá, porque o álcool 70 é muito raro agora, né? Então, vamos lá, 8-13. 8-13, que é de aprofundamento. Olhem que já não é muito fácil esse aqui. Dados referentes aos planetas Vênus e Terra. Então, Vênus, né? Vênus, planeta Vênus e o planeta Terra, nossa Terra amada, querida, nosso mundinho, que nós temos que cuidar muito dele, né? É a nossa casa. Então, vamos ver lá. Porcentagem e volume do nitrogênio na atmosfera. Nós sabemos que na Terra a porcentagem de nitrogênio é 80%, né? Em Vênus, deve ser verdade, eu não sei se é dado hipotético ou não, é 4% de nitrogênio só, tá? A temperatura em Vênus é 750 Kelvin, enquanto que na Terra é 300 Kelvin, ou seja, 27 graus aproximadamente, né? Kelvin.
a pressão na superfície, ó, não dá para viver em Vênus de jeito nenhum. A pressão é 100 atm e a pressão na Terra é de 1 atm. Né? Então, as condições ideais para a vida. Se bem que o nitrogênio a gente não absorve, né? Quem absorve são as plantas leguminosas, né? Que devem formar os nitritos e nitratos. Vocês aprendendo no ciclo do nitrogênio lá com o professor Fernando. Então, vamos ver o que o probleminha pede. A relação entre o número de moléculas de nitrogênio em volumes iguais das atmosferas de Vênus e de Terra e da Terra é... Nossa, esse é meio difícil, né? Então, a relação entre o número de moléculas do gás nitrogênio. Número de moléculas, número de mols, como é que a gente vai calcular isso aqui? Bem, eu estou vendo porcentagem aqui. E vocês lembram que ontem na aula eu falei que por porcentagem também me fornece o quê? A fração molar. Qual é a fração molar lá em toda a atmosfera de Vênus? O nitrogênio participa com que fração, com que parte? Então, eu disse a vocês que a gente vai determinar a fração molar, que é representada por X, de Vênus, dividindo 4 por 100. Vejam lá que na última aula eu falei sobre isso. Então, dividindo 4 por 100, eu vou ter a fração molar do gás nitrogênio em Vênus, que vai dar 0,04. Não tem unidade na fração molar. Na Terra, a fração molar do nitrogênio na Terra já é alta, né? Fração molar 100%, considerando 100%, 80% é do nitrogênio e 20% do hidrogênio praticamente, do oxigênio, perdão. Pouquinho de argônio e o resto de gases bem pouquinho. Então, na Terra vai dar 0,8 fração molar, tá? Fração molar já me leva a que fórmula? Me leva a fórmula de pressão parcial. Pressão parcial. Nós temos que ver que a pressão está relacionada com o número de mols. O número de a pressão de uma determinada massa gasosa, ela está muito relacionada com o número de moléculas deste gás. Né? O número de moléculas é que vai determinar qual pressão vai exercer. Né? Então, eu tenho que saber a pressão parcial em Vênus. Pressão parcial em Vênus é igual a fração molar, né? A fração molar vezes a pressão total. Qual que é a pressão total? A pressão lá em Vênus é quanto? É 100 atm, né? 100 atm, está aqui. 100 atm a pressão em Vênus. Então, a pressão parcial em Vênus é igual a 100 vezes 0,4 vai dar 4. Vamos ver agora a pressão parcial do nitrogênio na Terra, né? Na Terra. Então, vai ser igual a fração molar, que é X, né? Que tá aqui, a gente já conseguiu. 0,8 vezes a pressão total, que é 1. Então, qual é a pressão parcial do nitrogênio na Terra? É 0,8. Opa, 0,8, tá certo. Está certo? Está certo. Muito bem. Agora, gente, nós temos que relacionar, ainda não temos o número de mols, né? Ainda não temos o número de mols. Nós temos a fração molar, mas não temos o número de mols. Como é que a gente vai ter o número de mols tendo pressão e tendo temperatura? Equação de Clapeyron. Então, vamos ver a equação de Clapeyron aqui. PVN de Vênus, né? Desculpa. Mas vamos de Vênus, tá certo? De Vênus vezes R vezes a temperatura absoluta. Qual é a pressão em Vênus? A pressão em Vênus. O que eu quero dizer? O volume é igual. Eu vou ter que relacionar os dois volumes. Então, aqui é Vênus e aqui é Terra, ó. Terra, vamos ver lá. P da Terra, P, V, igual a N, R, T. O que é igual? O volume. Então, o volume é igual. E eu posso, então, fazer uma relação entre essas duas
fórmulas aqui, entre essas duas situações, a de Vênus e a de Terra. Então, de Vênus é P, pressão de Vênus, igual número de mols de Vênus, vezes R, vezes T, sobre... Ai, o cachorro tá latindo lá, gente. Sobre, que é a relação, quero saber uma em relação à outra. A pressão da Terra igual ao número de mols da Terra vezes R vezes T. O que é igual aqui? O R eu posso cortar. O V também a gente tinha cortado porque era igual. Pressão em Vênus é quanto, gente? Pressão em Vênus é 4. 4 sobre a pressão na Terra é 0,8. A pressão parcial, tá? Perdão, pressão parcial, não essa pressão aqui. A pressão parcial de nitrogênio aqui na Terra é de 0,8, que nós tínhamos obtido aqui. Pressão parcial na Terra, né? Muito bem. Igual número de mols de Vênus e número de mols da Terra, que me dá o número de moléculas. Número de mols, número de moléculas. Vezes a temperatura, no caso, né? Temperatura em Vênus temperatura em Vênus é 750 graus e a temperatura na Terra é de 300 graus, não, perdão, 750 Celsius e 650 Kelvin e 300 Kelvin. Corta, vamos ver, 4 dividido por 0,8 vai dar 5. E 75 dividido por 30 vai dar quanto? Vai dar 2,5. 2,5. Então, eu quero deixar só isso aqui, porque é a relação entre o número de mols, né, pra gente ver. Então, vai dar quanto ali? Dividido por 2,5 igual a N, número de mols de Vênus, sobre o número de mols da Terra. 5 dividido por 2,5 dá 2. Eu quero saber a relação entre o número de moléculas dos dois. Então, a relação entre o número de moléculas, número de mols, nesse caso eu posso falar número de moléculas, de Vênus em relação ao número de moléculas da Terra, vai ser 5 dividido por 2,5, que é igual a 2. E a resposta será letra C. Gente, vocês fazem o resto dos exercícios, só um pouquinho, eu vou fazer só mais um adendo aqui para vocês. Eu sei que tá todo mundo cansado, eu também tô, porque eu já dei aula lá para as nonas séries, bastante, eu já dei aula para vocês. E grande coisa tá cansada, né? Tá em casa, tá tranquila, ainda bem que tem o que fazer. Pior se não tivesse, aí sim que seria triste, né? A gente tem que fazer, tem que esquentar a cabeça resolvendo os problemas. Eu também resolvo os probleminhas, quebro minha cabeça, resolvo vendo esse e muitos outros, né? Mas eu queria que vocês fizessem assim, ó, bem de queridinhos, quem gosta de química, mesmo quem não gosta muito de química, mas que vai precisar de química como específica lá do vestibular, façam, por favor, um formulário de gases. Então, formulário de gases, só de gases, tá? Já tem um monte de coisa para fazer separado, mas enfim, de gases, faz lá um formuláriozinho e pendura lá no quarto de vocês, né? Então, nós vimos lá, as transformações gasosas, quando não entra massa, só transformações gasosas, isotérmica, isobárica, isométrica, isocórica ou isovolumétrica. Qual é a forma? Piviti-Povotó, né? Piviti-Povotó. Só essa fórmula aqui, porque a gente sabe que quando for isotérmica, tira a temperatura, fica Pivi-Povó. Quando for isobárica, tira a pressão, fica Viti-Votó. Quando é isométrica, tira o volume, fica Piti-Potó. Pronto, só essa fórmula aqui nas transformações gasosas, em que não entra massa. Entrou massa, número de mols, massa molar, qual que a gente usa? Equação de Clapeyron. Por vocês, nunca rezei tanto, né? Equação de Clapeyron que a gente usa muito. Quando tem pressão, volume, o número de mols entra massa e tal, usa-se essa. Daí nós estudamos também a pressão parcial. Qual é a fórmula da pressão parcial? Pressão parcial. Qual é a fórmula? Pressão. Põe o nome, né, gente? Claro, de cada um. Pressão parcial. Seria o que mesmo? Pressão parcial do gás A é igual
a fração molar do gás A vezes a pressão total exercida sobre o sistema. Pressão parcial do gás A é igual. O que é pressão molar? Número de mols do gás A dividido pelo número total de mols da mistura, vezes a pressão total. Volume parcial. Volume parcial é praticamente igual à fórmula, né? Volume parcial, fórmula praticamente igual, só que põe volume no lugar. Então, volume parcial de um gás A é igual à fração molar do gás A vezes o volume total. Volume parcial do gás A é igual ao número de mols do gás A sobre o número de mols total, somando o mol de todas, o número de mols de todos os gases, inclusive do A, lógico, né? De todos, ele faz parte do todo, né? Vezes o volume total. E hoje o que a gente aprendeu? A densidade absoluta, fórmula da densidade absoluta. Qual é a fórmula da densidade absoluta? É aquela que eu falei para vocês lá. Densidade absoluta é igual a P, polícia militar, recolheu o taradão lá, né? A densidade relativa. Densidade relativa de um gás em relação ao outro é igual, vamos dizer, densidade do gás A em relação ao gás B vem a ser igual a massa molar de A sobre a massa molar de B. E finalmente, como é que a gente faz a fórmula da velocidade de difusão e efusão? A fórmula, então, né? Qual é a formulazinha? Aquela de Gram, que eu acho um pouquinho mais complicada, que vem a ser o quê? Então, velocidade de um gás A em relação à velocidade de um gás B é igual, inversamente proporcional às densidades, inversamente, né? As densidades absolutas desses gases, ou se a gente usar massa, né, pedir massa molar, tá? A relação entre as massas molares, vocês vão usar a mesma fórmula, só que vão colocar massa molar de B sobre massa molar de A. Então, aqui vocês têm densidade D. As formulazinhas de tudo que nós vimos nessas 4 aulas de gases. A próxima aula será, ainda na apostila 2, nomenclatura de álcoois, nomenclatura de compostos hidrogenados, compostos de Grignard. Então, vocês estudem também, além de tudo, os radicais, hein, gente? Pra gente aprender a nomenclatura agora dessas novas funções da química orgânica. Beijão para vocês, tenham uma Páscoa muito abençoada. Deus abençoe vocês. Tchau mesmo.